E aí, moçada, pela de coração de Jesus, tudo tranquilo? Espero que sim. Mais uma vez com vocês, professor Samuel, e hoje vamos dar continuidade à nossa aula sobre Introdução à Embriologia e Anexos Embrionários. Esta é a segunda aula desse tema. Na aula passada, só relembrando, o que nós vimos? Nós falamos sobre tipos de ovos, ovos oligolésticos, centrolésticos, megalésticos, heterolésticos, tipos de divisão, né, tipos de segmentação, se ela era se ela era holoblástica ou total ou desigual, se ela era meroblástica parcial ou discoidal, se ela era superficial. E aí, dentro disso, nós falamos um pouco da questão que, a partir do momento que você tem a fecundação, um gameta masculino com um gameta feminino, você tem a formação do zigoto. E aí o zigoto ele começa a entrar nesse processo de segmentação propriamente dito. O que é isso? O que é essa segmentação? É a mesma coisa que clivagem. Clivagem é dividir. Ou seja, o zigoto é uma célula só. Então ele vai sofrer divisões mitóticas. Uma viram duas. Então, olha só, primeira célula virou duas. Agora eu tenho duas. Cada uma vai se transformar em mais duas. Então, duas viram quatro, quatro viram oito, oito viram 16, e assim sucessivamente. Esse é o processo de segmentação. Depois, assim, de algum tempo, depois de algumas divisões, isso varia de espécie para espécie. Na nossa espécie, a gente vai retomar isso, porque nós teremos aulas específicas sobre a embriogênese humana, sobre a formação do embrião humano. A nossa divisão ela termina lá em 16 células. Quando chega nesse máximo, ou seja, zigoto, uma, duas, quatro, oito, 16. Quando chega nesse conteúdo, nessa quantidade, nós temos um maciço de células chamado de mórula. Gravem isso bem, crianças. A mórula é um maciço celular, é aquele momento que eu tenho células tronco embrionárias ali. E aí a mórula começa a entrar água, vai entrando água, e aí acaba criando uma cavidade dentro dela, que é chamada de blastocele. E aí, a partir disso, nós temos a famosa blástula. Nós terminamos nesse ponto. E aí eu falei para vocês que as esponjas, que são um grupo de animal, o animal mais simples, que tem um animal sem tecidos, inclusive a gente vai retomar esse assunto hoje, elas só chegam até a fase de blástula. E aí, dos quinidários, ou seja, das águas vivas, dos corais em diante, nós temos animais com dois ou três tecidos. Ou seja, vai ter outras fases no processo de desenvolvimento embrionário dessas espécies. E aí, olha só, o que acontece? Então chegou a esponja tem blástula. E aí começam os quinidários. E aí, a partir de quinidário, todo mundo tem gastrulação. O que é gastrulação? É um processo embrionário de divisão e migração celular que o intuito é formar uma gástrula. A gástrula é uma estrutura que o zigoto, até então, a mórula, tanto a mórula quanto a blástula eram arredondados, e aí, a partir do momento que ele sofre a gastrulação, ele vai ficar mais comprido, ele deixa de ser arredondado e fica mais comprido. Isso aí já permite o quê? O surgimento da estrutura corporal do organismo. E aí, a gástrula também se caracteriza porque é nela que vão formar os famosos folhetos germinativos. Gente, se cair uma questão envolvendo isso, o que é um folheto germinativo, um folheto embrionário? É uma estrutura que vai gerar todos os órgãos e tecidos e sistemas que o organismo tem, caso ele venha a ter essas estruturas. E aí o que acontece? Imagina então uma bola, lembra? Em cima polo animal e embaixo polo vegetativo ou polo vegetal. Vai ter um achatamento do polo vegetal. E aí o que acontece? Vai ter uma dobra para dentro. A parte de baixo ela vai começar a dobrar para dentro. Esse processo de dobra para dentro é chamado de invaginação. Então, o que acontece na gástrula? Vai ter uma dobra, essa dobra, então, olha só, de baixo para cima, de fora para dentro. Qual que é o intuito disso? Ele vai formar uma cavidade. É basicamente essa cavidade que vai dar origem ao sistema digestório. E aí a abertura ali dessa cavidade, lembra? Quando dobrou assim, agora eu vou mostrar uma imagem, vocês vão ver isso. Quando dobra, cria-se uma cavidade e lá embaixo tem uma abertura. Essa abertura é chamada de blastóporo. E aí a cavidade, que é o famoso intestino primitivo, é chamado de arquêntero. E aí essa imagem que está na apostila mostra muito bem isso para vocês. Eu só vou tirar um pouquinho aqui a minha figura. Olha só. Então o que nós temos aqui? Ó? A famosa blástula, né? A blastoderme, a camada de tecidos que ela tem, e a blastocele, que é aquela cavidade cheia de líquido. E aí o que acontece? Conforme vai passando o tempo de divisão celular, conforme vai passando o tempo de formação do organismo, essa parte de baixo aqui, ó,
Essa parte de baixo é a famosa o quê? É o famoso polo vegetativo. Ele vai dobrar para dentro. Preste atenção quando ele começa a ficar achatado já aqui, ó. Ele vai achatando e automaticamente, então, ele vai dobrar. Essa parte aqui vai se encontrar com essa parte de cima. Vai criar uma cavidade. Essa cavidade aqui é o arquêntero. E aqui embaixo tem uma abertura chamada de blastóporo. Beleza, galera? E olha só aqui, então. E aí, na biologia, quando você entra na fase de gástrula, você já pode classificar os animais em dois grupos: protostômio e deuterostômio. Proto é como se fosse um protótipo, estômio é abertura. Né? Então, o que é um protostômio? São aqueles animais do. O blastóporo vai originar a boca desse grupo. Então, quem que vai entrar nisso aí? Entra nematelmintos, uma lombriga, entra minhoca, né, um anelídeo, entra todos os artrópodes, uma barata, um caranguejo, um camarão, um pernilongo, e os moluscos, um polvo, uma lula, uma lesma. Esses são animais protostômios. E os deuterostômios, eu tenho que pensar o seguinte, que abertura, aquela abertura vai formar o quê? Se no protostômio forma a boca, no deuterostômio forma o ânus. É o caso dos equinodermos, estrela do mar, ouriço do mar, e dos cordados. Cordados aí entra todos os vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, nós, seres humanos, nós fazemos parte do grupo dos deuterostômios. No desenvolvimento embrionário, o nosso blastóporo origina nosso ânus. A boca vai surgir depois de uma outra abertura. E aí, essa imagem eu trouxe vai mostrar a gástrula ali em corte. Lembrando que a gástrula vem depois da blástula, que é essa invaginação da parte de baixo para cima. Você vai ter a formação do arquêntero, que é o intestino primitivo, e o blastóporo. E aí, a partir do desenvolvimento dele, se for ânus, deuterostômios, equinodermos e cordados, e se for a boca, protostômios. E aqui essa imagem é interessante que ela trata de quinidários a artrópodes. Até o momento eu havia comentado com vocês que ele vai de nematelminto a molusco, né? Eu tenho que pensar que na escala evolutiva, dependendo do ponto evolutivo, tem autores que defendem que quinidários também já entram, porque o quinidário, um coral, ele já tem uma boca, já tem uma cavidade bucal. Uma anêmona, uma água-viva, já tem uma cavidade bucal. Só que alguns autores não consideram porque falam que é um organismo muito primitivo. Mas fiquem atentos que isso pode ser cobrado em uma questão de Enem para vocês. E aí o que acontece? Como eu havia dito, na fase de gástrula tem a formação dos folhetos germinativos. Esses folhetos, eles são indiferenciados e aí eles vão sofrer o processo então de diferenciação celular. Ou seja, é uma célula tronco que vai se transformar em uma célula específica. E aí são três tipos: ectoderma, mais externo, ecto, lá de fora, endoderma, mais interno, e mesoderma, é uma camada intermediária entre a ecto e a endoderme. Ou seja, dependendo do grupo de organismos, eles podem ter nenhum, dois ou três tecidos. Como a esponja só vai até blástula, a esponja não tem essa gastrulação, a esponja é um grupo de animal que não possui tecido verdadeiro. Ela simplesmente é um conjunto de células com funções definidas. Nós vamos ver isso na frente B2. Esponjas são células com funções específicas. Elas não têm tecidos. Por isso, elas só vão até blástula. E aí elas são chamadas, então, de ablásticos. A significa negação. Blásticos sem tecido, sem nenhum folheto. Nós temos os diblásticos ou diploblásticos. O único grupo que entra aí são os quinidários, né? As águas-vivas, corais e anêmonas da vida, as caravelas. E os triploblásticos ou triblásticos, que são todos os outros grupos de animais. Então fica fácil lembrar. Eu tenho um único grupo que não tem tecido, que são as esponjas. Eu tenho um único grupo que tem dois tecidos, que são os quinidários. E todos os demais animais têm três tecidos. E aí o que acontece? Os diblásticos, né, a água-viva, por exemplo, um coralzinho, uma anemonazinha lá, é só lembrar do Nemo, galera. Procurando o Nemo mora ali, o peixe-palhaço mora numa anêmona. Aquilo ali é um quinidário. Então ela tem só dois folhetos. O ectoblasto, também chamado de ectoderme, e o endoblasto, chamado de endoderme. Olha só que interessante. Eu estou falando do ponto de vista evolutivo. Eu parto de um grupo de animais que não tinham nenhum tipo de tecido. Eu chego num grupo que tem dois tecidos, e aí, a partir disso, eu tenho animais com três tecidos embrionários. E os triploblásticos são aqueles que têm ectoblasto, endoblasto e o mesoblasto, que é a mesma coisa aqui
mesoderme. Então, a partir de plateuminto, de uma planária, de um verme achatado, todo mundo tem 3 folhetos germinativos. E aí, quando você pega essa classificação de 3 folhetos, vai surgir uma cavidade chamada de celoma. O que é o celoma? O celoma ele permite abrigar os órgãos, os sistemas. Se eu abrisse minha barriga aqui agora e tirasse tudo para fora, vocês viriam um oco aqui dentro. Esse oco ali seria o nosso celoma, então. É uma cavidade que permite, então, abrigar os órgãos dos animais. O nosso sistema digestório ele passa no meio deste celoma. E aí eu tenho 3 grupos de animais do ponto de vista do celoma. Eu tenho aqueles animais que não têm acelomado ao nome. Negação. Acelomado, sem celoma. Olha aí a planária. Verme achatado. Quase não tem estrutura. Então, ele não tem celoma. Acabou. O tecido ali, ó, o intestino, você pode ver, ele é totalmente revestido pela endoderme. E revestindo a endoderme, você tem a mesoderme. E mais externamente, a ectoderme. Os 3 folhetos embrionários. Quando você sai de um plateuminto e vai para um nemateuminto, uma lombriga, por exemplo, cara, a aula de nemateumintos é massa porque tem muitos vermes interessantes que parasitam a espécie humana. Aguardem. Né? As lombrigas, elas são pseudocelomadas, ela ainda não é um animal que tem um celoma verdadeiro. Mas, professor, como é que eu vou diferenciar um animal pseudocelomado de um animal celomado? Olha a estrutura. O que o pseudocelomado tem? O intestino ele é totalmente revestido é, pela endoderme. E aí o celoma, ele é como se o celoma ficasse entre a endo e a mesoderme. A mesoderme está bem afastada. Olha o desenho. Então, o celoma não, né? O pseudoceloma de uma lombriga, ele está entre o mesoderma e a endoderma. Agora, quando você pega uma minhoca ali, né, um verme anelado, verme anéis, é o primeiro grupo de animal celomado que tem. Perceba o desenho. O celoma é totalmente revestido pela mesoderme. Então, isso que classifica um animal celomado para mim. O celoma é totalmente revestido pela mesoderme, por esse tecido do meio, por esse tecido intermediário. E aí o que acontece? Ao final da gastrulação, tem o processo de organogênese. O próprio nome já diz, organogênese é a fase de formação de tecidos e órgãos. Dependendo da espécie, é rápido ou demorado, isso varia muito de espécie para espécie. Nós vimos isso. Isso tudo tem a ver com a questão do tipo de ovo. Por exemplo, uma galinha, a organogênese é bem rápida. Um mamífero, que nem um ser humano, 9 meses para terminar todo esse processo de preparação, crescimento e amadurecimento do embriãozinho. E aí, durante essa etapa, o que acontece? É justamente na organogênese que os folhetos vão se diferenciar. Ou seja, a endoderme vai virar alguma coisa, a mesoderme vai virar alguma coisa, e a endoderme vai virar, e a ectoderme vai virar alguma coisa. Olha só o que eu tenho: ectoblasto ou ectoderme. O que esse folheto vai se transformar? Ele tem 2 divisões: um epiblasto, que é mais externo, e o neuroblasto. O epiblasto forma a epiderme, os anexos epidérmicos, por exemplo, aqui, ó, pelos e receptores sensoriais que nós temos na pele. Então, a ectoderme mais externo forma isso em mim. E aí o neuroblasto forma o sistema nervoso central. Toda a parte aqui, ó, do encéfalo e da medula espinhal, que nós vamos ver isso na aula de sistema nervoso com maiores detalhes. Fechou. E aí vem o mesoblasto ou mesoderme. Galera, esse tecido aqui é o tecido que mais forma e estruturas do nosso corpo. Ele é dividido em 3 partes: epímero, mesômero e hipômero. O epímero forma, então, a derme, o esqueleto axial. O que é o esqueleto axial? Crânio, costelas, essa parte mais central, e vértebras, essa parte mais central que mantém a estrutura corporal. E a musculatura estriada, nós vamos falar de tecido muscular depois. A musculatura estriada, nós temos 2, a do coração e essa aqui, a esquelética. O mesômero forma os rins e as gônadas, né? Quando eu digo gônada, eu estou falando de testículo e ovário e toda a parte reprodutiva masculina e feminina. E o hipômero forma o esqueleto apendicular, são os ossos dos braços e das pernas, a musculatura apendicular, por exemplo, toda a musculatura que envolve meus braços e minhas pernas, o pericárdio, que é a membrana que envolve o coração, o peritônio, que é a membrana que envolve o sistema digestório, o miocárdio, que é o músculo cardíaco, e toda a musculatura lisa do nosso corpo, que é essa musculatura ventral, sistema digestório, sistema urinário e sistema aqui reprodutivo. Fechou?
E, por último, o endoblasto endoderme, que forma o quê? Toda a parte interna. Se eu pegar o intestino delgado e abrir e ver a parte de dentro do intestino delgado, eu vou ver, então, o quê? Endoderme. Ele forma, então, o revestimento interno do sistema digestivo, do sistema respiratório, da bexiga, da uretra. Ou seja, o xixi, a urina, ele sai pela endoderme, ele por dentro da uretra. Então, ele está entrando em contato com essa endoderme. Forma o fígado, forma o pâncreas, forma a tireoide e forma as paratireoides, que são glândulas que nós iremos ver na aula de sistema endócrino. Beleza, galera? E aí o que acontece? Depois desse processo da organogênese, dependendo do grupo de animais, nós temos mais uma fase. E aí, a partir dos cordados, e aí os cordados têm um animalzinho, que é o nosso primo distante do ponto de vista evolutivo, que ele é utilizado para acompanhar o que é a embriologia. É para estudar o desenvolvimento do embrião. Por que isso? O anfioxo é um animalzinho de 6 centímetros, e aí a reprodução dele é fora do corpo. Então, você consegue observar numa lupa, no microscópio, todo o desenvolvimento embrionário desse bichinho. E aí, a partir do estudo do anfioxo, perceberam, então, a existência de uma estrutura chamada de notocorda. É um bastão cartilaginoso, ele fica na região dorsal, é o primeiro eixo de sustentação de todo e qualquer embrião de animal cordado. Quem que é o cordado, professor? Que tem notocorda. Um peixe uma ave um sapo uma cobra, um jacaré, um dinossauro foi, um macaco, nós, todos somos animais cordados. Todos teremos essa notocorda na fase embrionária. Só que no anfioxo, ela permanece a vida toda. Por isso que é interessante. Por isso que foi descoberto com facilidade essa estrutura embriológica. E aí, ele vai da cabeça à cauda. Nos vertebrados, não. Nos vertebrados, ela é substituída depois pela coluna vertebral. Pode ser de cartilagem, no caso do tubarão, como pode ser de osso, no caso da maioria das espécies. Aqui tem uma imagem verdadeira do anfioxo e aqui um desenho mostrando o quê? O tubo nervoso dorsal e logo abaixo, então, a notocorda. A notocorda é esse eixo de sustentação que, inclusive, vai dar o padrão corporal para esse animal, que ele é o primo distante dos peixes. Na realidade, todas as espécies animais, que nós vamos entender isso na B2, a questão do processo evolutivo das espécies. E aí, a partir dos cordados, você tem a formação desse tubo nervoso. O tubo nervoso no futuro vai originar o sistema nervoso central. Esse processo é chamado de neurulação. E esse processo é exclusivo dos cordados. Nenhum outro animal tem isso, galera. Lembra, neurulação é de cordado para frente, de anfioxo para frente, ok? E aí o que que tem? Eu peguei justamente as imagens que nós temos aí na apostila para explicar com calma. Então, olha só, a gástrula já não é mais arredondada, ela já é comprida. Então, aqui eu tive um corte justamente para ver o que eu tenho aqui é o blastóporo, né? Se for protostoma origina a boca, se for deuterostoma origina o ânus. Então, o que acontece? Você tem um arquêntero, a ectoderma aqui, mais externo, né? E a mesentoderma no meio aqui, ó, e aqui mais interno a endoderme. E o que acontece? Essa região dorsal, ela vai ser achatada. E aí, a partir disso, conforme ela vai achatando, ela vai formar essa placa neural e automaticamente na neurulação forma o que? O mesoderma. E aí, essa placa neural, ela vai dobrar para dentro. Ela vai fazer tipo assim, ela vem e faz uma curva assim, ó, para dentro, tipo uma gota mesmo. Ele faz uma gota, faz tipo um buraquinho. Esse buraco, então, ele vai fechar e aí ele forma o quê? O tubo nervoso dorsal. Olha só que interessante. Então, o tubo nervoso ele está acima da notocorda. E aí, olha só o que acontece aqui. Ele já fechou aqui, e aí eu estou desenvolvendo. Perdão. Eu estou aqui formando o mesoderma porque o mesoderma, dependendo do grupo, vai formar o celoma. Lembra disso? Ou pseudoceloma ou o celoma verdadeiro. E aí, essa placa neural, conforme ela vai se fechando, ela vai fazer com que embaixo dela aqui, ó, que esse mesoderma aqui em vermelho, ele vai acabar criando o quê? Acabou ficando verdinho aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, é a formação da notocorda. Então são etapas. Na gastrulação, você tem a formação ali da placa neural. Essa placa neural faz uma abertura para dentro. Essa abertura cria um sulco, né, um buraco. Esse buraco se fecha, se isola. A ectoderme reveste ele, forma o tubo neural. Logo abaixo, a mesoderme forma a notocorda. E mais abaixo ainda, você tem a endoderme revestindo totalmente o intestino dessa espécie, dependendo do grupo. Beleza, galera? Então,
vão lá na página. Cadê? Deixa eu pegar aqui o exercício. Lá na página. Eita, nós. Na página 40, questão 9. Na diferenciação dos folhetos embrionários dos vertebrados, a ectoderme origina ectodérmio mais externo. Letra A pele, os olhos, as glândulas salivares. Gente, os olhos eles são mais internos. Então, os olhos eles vêm depois, eles são de origem mesodérmica. Letra B, a epiderme, beleza, o sistema nervoso e as glândulas salivares. Com certeza, aula de tecido epitelial, nós vamos ver a questão justamente do quê? A questão de que o tecido epitelial ele forma nossas glândulas. Então, a alternativa correta é a letra B. E aí a questão 1 de sala, página 37. Animais triploblásticos, ou seja, animais com 3 tecidos, podem ser acelomados, pseudocelomados ou celomados. Considere o esquema seguido do corte transversal de um embrião e responda aos itens. Eu tenho uma imagem aqui com 4 desenhos, 4 estruturas. Letra A. Qual das 3 classificações está representado no embrião? Acelomado, pseudo ou celomado? Gente, se fosse acelomado, ele era achatado, não era circular. Então, eu já excluo acelomado aqui. Sobra pseudo e celomado. Né? Os dois, pseudo-celomado e celomado. Lembra que eu disse? O animal celomado, o celoma é totalmente revestido pela mesoderme. E se você olhar aqui, ó, o celoma está entre 2 tecidos. Aí eu já respondo, então, a questão B. O que está indicado por 1, 2, 3 e 4? O 1 é a ectoderme. O 2, né? Cadê o 2? O 2 é a mesoderme. O 3 é o celoma. Na realidade, o pseudoceloma, porque esse animal é um animal pseudocelomado. E o 4 é endoderme. Então, neste caso aqui, ele é pseudocelomado por quê? Porque ele tem essa estrutura, essa cavidade interna, revestida externamente pela meso e internamente pela endoderme. Valeu, galera! Na próxima aula, então, nós falaremos sobre anexos embrionários e placenta. Abraços e até a próxima aula. Valeu!